Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. A Igreja possui uma doutrina social da Igreja. Muitas vezes a gente não conhece bem essa doutrina. É bom que a gente volte para aquilo que a Igreja tem a dizer a respeito das questões sociais. No programa passado, nós falamos que a doutrina social da Igreja, ela se baseia nas Sagradas Escrituras e também no magistério, na tradição da Igreja. Ela se desenvolveu explicitamente a partir do final do século XIX, com a industrialização, o surgimento das grandes cidades, aí muitos problemas vão surgindo. E então os papas começam a escrever algumas encíclicas abordando as questões de ordem social. A primeira grande encíclica foi de Leão XIII, sobre as coisas novas, Rerum Novarum, o que está acontecendo no mundo. Pouco a pouco nós podemos, então, ver que a doutrina social da Igreja tem algumas temáticas que sempre voltam. Hoje eu vou falar da primeira, sobre a pessoa humana. A dignidade, o valor da pessoa humana. Entende-se por pessoa humana cada ser humano. Cada ser humano. Pode ser criança, pode ser velho, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser doente, pode ser um bandido. É um ser humano. Então, todo ser humano, a pessoa humana. E o que se afirma sobre cada pessoa humana? Que cada pessoa humana tem uma dignidade que não pode ser retirada. Não depende dos méritos de cada pessoa. Independe. Então, aí isso baseia-se na Escritura, onde se diz que quando Deus criou todas as coisas, por último criou o ser humano. Criou do pó da terra, da lama do chão, mas soprou sobre esta pessoa, de tal maneira que ela se torna alma vivente, imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que afirmar, sem dúvida nenhuma, que cada pessoa humana goza de uma dignidade que não depende dela, né? Toda pessoa goza. E por isso mesmo, a pessoa humana tem que ser respeitada. Mais tarde vão ter aquelas declarações, né? Nós temos, por exemplo, a Declaração dos Direitos da Pessoa, da ONU, né, que é muito importante. E também nas nossas legislação local, na nossa Constituição brasileira, né, consta isso, a igualdade fundamental, etc. Uma outra coisa que se afirma é que cada pessoa é um ser social, desde o princípio. E, sendo um ser social, ele é sexuado. No princípio, Deus criou o homem e os fez homem e mulher. Agora você veja, né, a Escritura não tem nenhuma dúvida da dignidade, a igualdade fundamental da pessoa. As culturas que vão surgir, por exemplo, o machismo, isso é um desvio. No princípio, não era assim. Então, como é o projeto de Deus? E essa vida social, então, ela inicia-se, né, na família. A família precisa de um homem e uma mulher, né, para gerar uma nova vida, né? E isso significa o seguinte: a pessoa tem aquela dignidade, porém, os direitos individuais estão sempre subordinados aos direitos do bem-estar de todos. É assim em casa, por exemplo, na família, né? Os direitos individuais não podem se sobrepor ao direito que é de todos. Mas isso depois a doutrina social da Igreja vai falar com clareza sobre o bem comum que se sobrepõe ao bem individual.
A vida social, porém, ela às vezes é muito pesada, muito difícil, né? Por que isso? Há um fardo, um peso sobre nós. A Escritura fala que há um pecado, um desvio de origem, um desvio em profundidade. E esse pecado é um pecado da pessoa, porém, ele tem também uma dimensão social. Então, cada vez mais nós estamos, né, a doutrina social da igreja, né, mostra que há certos pecados que são estruturais, certas falhas que não adianta uma pessoa se mudar, converter-se, só um indivíduo. É preciso mudar estruturas, porque as estruturas são perversas. Isso aí talvez nós vamos voltar também sobre este assunto, né? E as mudanças estruturais são muito difíceis e demanda tempo, demanda paciência, né? E às vezes a gente, né, ter uma paciência histórica para acontecer essas mudanças. Muitos países no século XIX, século XX, quiseram fazer mudanças estruturais rápidas através de uma revolução social rápida, né, para mudar tudo. Essas revoluções têm tido um alto preço em termos de pessoas, mas também em termos de instituições, etc. O preço, às vezes, é tão grande que não tem valido a pena, né? Então, hoje em dia, a questão de uma revolução já não é tão atraente como tem sido em épocas anteriores. Sobre a pessoa humana, ainda se pode dizer que ela tem dois aspectos, né, onde se fala que ela tem um corpo e tem uma alma. E a Escritura nunca separou esses dois aspectos, corpo e alma. Você pode olhar, percorrer toda a Sagrada Escritura, né? Digamos, a valorização unilateral do corpo leva ao materialismo, que não é bom. A valorização unilateral do espírito, da alma, leva a um espiritualismo que também tem produzido coisa, não é coisa boa não. Então, a unidade básica da pessoa tem que ser preservada. A pessoa na sua integridade. É isso que a doutrina social sempre tem chamado a atenção. Bom, então, nós vamos, pouco a pouco, afirmar, né, ou lembrar-nos de certas afirmações básicas da doutrina social da Igreja. A primeira, sem dúvida, é a respeito da dignidade da pessoa humana. Nós vamos terminando o nosso programa saudando os aniversariantes da nossa semana. Dia 27, terça-feira, é o aniversário do Padre Antônio José Ferreira Soares, aniversário de nascimento. Ele é pároco lá da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Nesse mesmo dia também é aniversário de nascimento do Padre José Robério Lima, pároco de Humberto de Campos. Na sexta-feira, dia 30, quase no finalzinho do ano, também é o aniversário do Padre Luiz Carlos Andrade Macedo, que é pároco de Icatu, no interior aí, né, do nosso continente. O nosso programa está chegando ao seu final. Nós queremos aqui deixar meus votos pessoais de um Feliz Natal, né, e um abençoado 2017. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor volte para ti o seu rosto. O Senhor te dê a sua paz, que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.